Sou Camila, com 34 anos, parada na porta da casa dos meus pais, segurando um presente embrulhado com perfeição e uma torta de maçã caseira. O aroma de peru assado pairava no ar, enquanto canções natalinas tocavam suavemente, ao fundo. Apesar de anos de tensão familiar, cheguei com a esperança no coração de que, neste ano, tudo pudesse ser diferente. Nunca imaginei que acabaria de volta no meu carro, com lágrimas escorrendo pelo rosto, depois que meu irmão Rodrigo deu um sorriso irônico e perguntou por que desperdiçariam um assento comigo. Antes de compartilhar o que aconteceu em seguida, conte nos comentários abaixo de onde você está assistindo e clique em curtir e inscrever-se, se você já se sentiu excluído pela família durante o que deveria ser a época mais feliz do ano. Crescer como a filha do meio, entre Rodrigo, de 37 anos, e Bruna, de 31, me ensinou desde cedo que a dinâmica familiar nem sempre é justa. Desde o momento em que Rodrigo nasceu, ele era o filho de ouro aos olhos dos nossos pais. Sérgio e Helena tinham uma hierarquia clara de afeto. Rodrigo no topo, Bruna como o bebê adorável, e eu em algum lugar no meio invisível. Minha primeira lembrança da crueldade de Rodrigo remonta à primeira série. Eu havia passado semanas trabalhando em um projeto de arte para a feira da escola. Um diagrama detalhado do nosso bairro, completo com casinhas e árvores de papel. Na noite anterior à feira, encontrei o projeto destruído, dilacerado e espalhado pelo chão do meu quarto. Quando meus pais correram para ver o que tinha acontecido, Rodrigo já estava lá, balançando a cabeça com pesar. Camila ficou brava, porque o projeto dela não era bom o suficiente, ele disse, mentindo sem hesitar. Tentei ajudá-la a consertar, mas ela me rejeitou. Apesar das minhas negativas chorosas, meus pais acreditaram nele. Sempre acreditaram. Naquela noite, chorei até dormir, enquanto meu pai ajudava Rodrigo a montar seu próprio projeto na garagem. No dia seguinte, Rodrigo ganhou o primeiro lugar com um projeto que meu pai praticamente criou, enquanto eu apareci de mãos vazias. Esse padrão continuou durante toda a nossa infância. Quando entrei no quadro de honra no ensino fundamental, Rodrigo contou aos meus pais que eu havia colado nas provas. Quando fui convidada para o baile de formatura pelo garoto de quem eu gostava, há anos Rodrigo mencionou casualmente que eu estava interessada em outro garoto. Meu par cancelou 3 dias antes do baile. A faculdade deveria ter sido minha fuga, mas os feriados em família e as férias de verão significavam retornar ao mesmo ambiente tóxico. No meu 2º ano, levei para casa Rafael, meu primeiro namorado. Sério. Rodrigo passou o fim de semana inteiro contando histórias constrangedoras sobre mim. A maioria exageradas, ou totalmente inventadas. Rafael terminou comigo 1 semana depois. Após a formatura, conquistei uma vaga em um prestigiado escritório de arquitetura na cidade. Em reuniões familiares, sempre que eu tentava compartilhar minhas realizações, Rodrigo me interrompia com suas próprias notícias ou mudava completamente de assunto. Se eu projetasse um novo prédio comercial, Rodrigo teria acabado de fechar um negócio imobiliário maior. Se eu recebesse uma promoção, ele teria acabado de adquirir um novo imóvel para investimento. Meu relacionamento com minha prima Juliana adicionaria mais uma camada de sofrimento à dinâmica familiar. Havíamos sido próximas, quase como irmãs, até que minha avó, Dona Lúcia, faleceu há 5 anos. Ela sempre me prometeu seu antigo medalhão de prata, uma herança de família passada de geração em geração. Durante toda a minha infância, ela me contava histórias sobre o medalhão, explicando como ele havia viajado de Minas Gerais com nossos ancestrais durante a grande fome da batata. No dia seguinte ao funeral da minha avó, fui ao quarto dela para pegar o medalhão, mas descobri que ele havia desaparecido. Mais tarde, naquele mesmo dia, vi o medalhão pendurado no pescoço de Juliana. Quando a confrontei, ela alegou que a avó o havia dado a ela em particular. Apesar de eu saber que era mentira, minha família ficou do lado da Juliana. Minha mãe sugeriu que eu estava confusa devido à dor. Já meu pai me disse para não fazer cena em um momento tão difícil. Em todas as reuniões familiares desde então, Juliana usava aquele medalhão, um lembrete constante do que me foi roubado
e de quão pouco minha família valorizava a verdade quando ela vinha dos meus lábios. O ano passado foi particularmente difícil. Recebi uma promoção significativa no trabalho, tornando-me a arquiteta sênior mais jovem da história do meu escritório. Comprei um lindo apartamento na cidade, com vista para o parque. Fui destaque em uma revista de arquitetura pelos meus conceitos inovadores de design sustentável. No entanto, no jantar de ação de graças, minha família passou a refeição inteira discutindo a nova casa de férias do Rodrigo e os planos para o casamento da Bruna. Minha promoção foi mencionada apenas de passagem, com minha mãe mudando rapidamente de assunto para perguntar ao Rodrigo sobre seu jogo de golfe. Depois daquele dia de ação de graças, comecei a consultar o Dr. Fábio, um terapeuta especializado em traumas familiares. Nossas sessões me ajudaram a reconhecer os padrões de manipulação e abuso emocional que eu havia normalizado. O Dr. Fábio sugeriu que eu estabelecesse limites, talvez até mesmo uma pausa nas reuniões familiares, até que eu me sentisse mais forte. Mas eles ainda são minha família, eu insisti. Se eu conseguisse fazer com que eles me vissem de verdade, talvez as coisas pudessem mudar. A expressão do Dr. Fábio era compreensiva, mas duvidosa. Às vezes, a família que escolhemos é mais importante do que a família em que nascemos, disse ele gentilmente. Mesmo assim, decidi tentar mais uma vez no Natal. Passei semanas preparando os presentes perfeitos. Para minha mãe, um cachecol feito à mão em seu tom de azul favorito. Para meu pai, uma primeira edição de seu romance policial preferido. Para Bruna, um álbum de fotos personalizado dos preparativos do casamento. E para Rodrigo, algo especial, algo que exigiu um planejamento cuidadoso. Sob o elegante papel de embrulho, havia uma coleção encadernada de evidências que eu havia reunido ao longo dos anos. E-mails que ele enviou à família me desmentindo. Capturas de tela de mensagens em que admitia ter mentido sobre mim. Uma gravação do Natal passado em que ele descrevia, em tom de brincadeira, como era fácil colocar nossos pais contra mim. E, por fim, um bilhete explicando que esta seria minha última tentativa de mostrar a eles quem ele realmente era. Debati durante semanas se deveria levar esse presente. O Dr. Fábio havia me alertado que confrontos raramente mudam dinâmicas, familiares profundamente enraizadas, mas uma parte de mim precisava tentar uma última tentativa antes de talvez partir para sempre. Na manhã de Natal, enchi meu carro com presentes cuidadosamente embrulhados, uma torta de maçã caseira com a receita da Dona Lúcia, e a esperança de que talvez este ano fosse diferente. Dirigi até a casa suburbana dos meus pais com um frio na barriga, ensaiando o que diria caso Rodrigo começasse com suas táticas habituais. O que eu jamais me preparei para ouvir foi que eu nem sequer merecia um lugar à mesa. Cheguei à casa colonial dos meus pais exatamente às 15h, o horário marcado para o jantar de Natal. A casa parecia ter saído de uma capa de revista de Natal, com luzes brancas cintilantes contornando o telhado e as janelas, uma guirlanda adornada com frutas vermelhas na porta da frente e 2 árvores de Natal perfeitamente simétricas ladeando a entrada. Antes de tocar a campainha, reservei um momento para me olhar no retrovisor do carro. Eu havia passado um tempo extra me arrumando, usando um vestido verde floresta que combinava com meu cabelo castanho avermelhado, que eu havia estilizado em ondas soltas. Minha maquiagem era sutil, mas impecável. Eu estava linda, confiante, profissional. A versão de mim mesma que queria que minha família finalmente visse e respeitasse. A porta se abriu para revelar minha mãe, elegante como sempre, com um suéter vermelho de cachemire e brincos de pérola. Camila, disse ela com um sorriso que mal alcançava os olhos. Você chegou na hora certa. A observação soou mais como uma acusação do que como um elogio. Entrei, com os braços carregados de presentes e minha torta. Minha mãe aceitou a sobremesa com um agradecimento superficial antes de desaparecer, na cozinha, sem se oferecer para ajudar com os presentes ou pegar meu casaco. Na sala de estar, uma cena muito diferente se desenrolava. Meu pai abraçava Bruna e seu marido, Gustavo, rindo de algo que ele mesmo havia dito. "Esse é meu genro", exclamou ele,
dando um tapinha nas costas de Gustavo. Do outro lado da sala, Rodrigo conversava com nossos tios e tias, gesticulando animadamente enquanto todos ouviam com atenção concentrada. Sua esposa, Aline, estava ao lado dele, com a mão pousada possessivamente em seu braço, a pulseira de diamantes refletindo a luz do lustre. "Camila está aqui", anunciou minha mãe secamente ao voltar da cozinha. Algumas cabeças se viraram para mim, oferecendo sorrisos protocolares e acenos distraídos antes de retornarem às suas conversas. Só Bruna se afastou para me dar um abraço rápido. "Lindo vestido", disse ela, antes de baixar a voz. "Só para você saber, a mamãe ficou estressada com o jantar o dia todo, então talvez não fale de trabalho. Da última vez que você falou da sua promoção, ela teve enxaqueca por 2 dias. Antes que eu pudesse responder, Juliana entrou na sala com um novo namorado. "Pessoal, este é o Eduardo", anunciou ela. A família se reuniu ao redor deles, fazendo perguntas e oferecendo bebidas. No pescoço de Juliana, refletindo a luz da árvore de Natal, pendia o medalhão de prata da Dona Lúcia. Coloquei meus presentes debaixo da árvore e me aproximei de um grupo de parentes, tentando participar da conversa sobre viagens recentes. Minha tia Cida estava descrevendo seu cruzeiro para Gramado quando me aproximei. "Parece incrível", eu disse durante uma pausa. "Tenho pesquisado opções de turismo sustentável para minhas próximas férias." Minha tia olhou para mim, assentiu vagamente e depois se virou ligeiramente, me excluindo do círculo. Enfim, como eu estava dizendo sobre as geleiras, esse padrão se repetiu durante toda a conversa antes do jantar. As conversas cessavam quando eu me aproximava. Familiares pediam licença para pegar mais bebidas. As perguntas sobre a minha vida eram superficiais e breves, imediatamente redirecionadas para tópicos mais interessantes. Quando chegou a hora das fotos de família, minha mãe organizou todos em frente à lareira. Rodrigo e Aline no centro, ela orientou. Bruna e Gustavo à esquerda, Juliana e Eduardo à direita. Ela posicionou tias, tios e primos ao redor deles, e depois deu um passo para trás para avaliar a disposição. "Mãe", eu disse baixinho, "onde eu deveria ficar?" Ela piscou, como se tivesse acabado de se lembrar de que eu estava ali. "Ah, Camila, você poderia mesmo tirar a foto? Você é tão boa com esse tipo de coisa." Engoli o nó na garganta e peguei a câmera, capturando várias fotos da minha família sorridente enquanto eu permanecia invisível atrás da lente. Mais tarde, enquanto eu ajudava a arrumar os aperitivos no aparador da sala de jantar, Rodrigo se aproximou. Ele me olhou de cima a baixo com aquele sorriso irônico familiar. "Verde certamente é uma escolha ousada para o seu tom de pele", disse ele em voz alta o suficiente para que parentes próximos ouvissem. "Mas acho que escritórios de arquitetura não priorizam exatamente o senso de moda, não é?" Forcei um sorriso. "Como está o mercado imobiliário, Rodrigo?" "Ouvi dizer que as taxas de juros têm dificultado as coisas." Seus olhos se estreitaram ligeiramente. "Para amadores, talvez. Meu portfólio nunca esteve tão bom." Ele se aproximou, a voz baixa, e perguntou com firmeza: "Como está indo sua terapia?" "Mamãe comentou que você tem buscado ajuda para os seus problemas." O calor subiu ao meu rosto. Minhas sessões de terapia eram particulares. Eu só havia contado isso à minha mãe em segredo, num raro momento em que ela pareceu genuinamente preocupada comigo. "Estou indo muito bem. Obrigada." Respondi secamente, arrumando os cogumelos recheados em uma travessa com mais força do que o necessário. Rodrigo riu baixinho, satisfeito por ter provocado uma reação. "Que bom ouvir isso. Estamos todos muito preocupados com a sua estabilidade." Ele deu um tapinha condescendente no meu ombro antes de se juntar à esposa. Do outro lado da sala, vi Juliana tocando o medalhão enquanto ria de algo que Eduardo disse. Nossos olhares se encontraram brevemente, e pensei ter detectado um lampejo de culpa antes que ela se virasse deliberadamente. À medida que a tarde avançava, comecei a notar algo estranho na disposição da sala de jantar. Minha mãe era adepta da tradição, sempre usando suas melhores porcelanas, copos de cristal e jogos de mesa de prata para as refeições festivas.
A mesa já estava lindamente posta com a louça de Natal, guardanapos combinando dobrados em cisnes perfeitos e cartões com nomes em cada lugar. Caminhei casualmente ao redor da mesa, contando os lugares e procurando meu nome. 10 lugares, 10 cadeiras, 12 pessoas, incluindo eu. Meu cartão de visita não estava em lugar nenhum. Mãe, perguntei, encontrando-a na cozinha regando o peru. Não vejo meu cartão de lugar na mesa. Ela manteve os olhos no forno. Não se preocupe com isso agora, Camila. Por quê? Você não se faz de útil e enche o balde de gelo de novo? Uma sensação de desconforto se instalou em meu estômago enquanto eu fazia o que ela pedia. Quando voltei com o gelo, ouvi minha mãe sussurrando para minha tia no corredor. Não. Sei por que ela está fazendo tanto barulho, dizia. Ela não gosta dessas reuniões de qualquer forma, sempre sentada ali com aquela cara. Mas Helena, respondeu minha tia, certamente há espaço para encaixar mais uma cadeira. Minha mãe suspirou dramaticamente. As costas do Sérgio estão incomodando. Ele precisa de espaço à mesa. E o Rodrigo pediu especificamente que mantivéssemos as coisas íntimas este ano. Você sabe como ele se sente em relação à atitude da Camila. Eles ficaram em silêncio ao me verem ali, parada, com o balde de gelo na mão. Minha tia, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada, enquanto minha mãe simplesmente pegava o gelo e ia embora. Voltei para o banheiro, trancando a porta. Olhando para o meu reflexo, me perguntei como pude ser tão ingênua. Eu tinha vindo na esperança de ser aceita, de conquistar um lugar na minha família, quando eles já tinham decidido que eu não merecia um. Literalmente. Respirando fundo, joguei água fria no rosto e retoquei o batom. Eu tinha 2 opções: ir embora agora e preservar a pouca dignidade que me restava, ou ficar e levar aquilo até a conclusão humilhante que me aguardava. Pensei no presente de Rodrigo, sentado inocentemente sob a árvore. Pensei em anos de exclusão e manipulação emocional. Pensei nas palavras do Dr. Fábio sobre a família que escolhemos. Então, endireitei os ombros, destranquei a porta do banheiro e voltei para a sala de estar. Eu levaria aquilo até o fim. De uma forma ou de outra, este Natal seria diferente. O jantar está servido, anunciou minha mãe da sala de jantar, precisamente às 5 da tarde. Os familiares começaram a se mover em direção aos aromas. Deliciosos, com bebidas nas mãos e conversas contínuas. A sala de jantar era uma visão da perfeição festiva. A mesa de mogno brilhava sob a luz suave do lustre, adornado com ramos de azevinho. Um caminho de mesa vermelho e verde se estendia ao centro, decorado com pinhas, paus de canela e pequenos enfeites dourados. Velas vermelhas altas, em castiçais de prata, emitiam um brilho quente e cintilante que se refletia nos copos de cristal em cada lugar à mesa. A louça de Natal, que minha mãe usava apenas uma vez por ano, tinha bordas de azevinho pintadas à mão em volta dos pratos de cor creme. Cada guardanapo era dobrado no formato de uma árvore de Natal, com pequenas argolas, prateadas em forma de estrela no topo. Cartões de lugar, escritos com a elegante caligrafia da minha mãe, marcavam o assento de cada pessoa. A peça central era um arranjo exuberante de rosas vermelhas, lírios brancos e galhos de pinheiro, projetado profissionalmente e entregue naquela manhã. De acordo com os comentários anteriores da minha tia, tudo estava meticulosamente organizado, cada detalhe pensado e perfeito. Todos começaram a se sentar, exclamando diante da beleza da mesa. Meu pai sentou-se à cabeceira, e minha mãe, aos pés. Rodrigo e Aline sentaram-se à direita do meu pai. A posição de honra. Bruna e Gustavo sentaram-se à direita da minha mãe. Juliana e Eduardo sentaram-se em frente a Rodrigo e Aline, enquanto meus tios completavam a arrumação. Fiquei sem jeito na entrada da sala de jantar, esperando que alguém notasse o problema óbvio. Ninguém percebeu, ou melhor, ninguém se dispôs a admitir. Finalmente, enquanto todos se acomodavam em suas cadeiras, minha tia Cida olhou para mim, ainda parada na porta. Uma expressão de desconforto cruzou seu rosto, antes que ela rapidamente desviasse o olhar, de repente muito interessada em ajeitar o guardanapo. Mãe, eu disse,
Minha voz soando estranhamente calma, apesar das batidas do meu coração. Aonde devo sentar? Um silêncio se instalou na mesa. Minha mãe parou de servir o purê de batatas, sua expressão congelada por um instante, antes de se transformar num sorriso forçado. Ah, Camila, disse ela despreocupada, como se estivesse se referindo a um pequeno inconveniente, em vez de uma profunda exclusão. A mesa está bem cheia com todos aqui. Pensei que você pudesse comer no carro. É só por hoje. As palavras pairaram no ar como cristais de gelo, cortantes e frias. Senti como se tivesse levado um tapa. Ao redor da mesa, os olhares se voltaram para os pratos. Taças de vinho, de repente, tornaram-se objetos fascinantes de estudo. Então, Rodrigo, encorajado pelo silêncio, olhou diretamente para mim com aquele sorriso familiar de superioridade. Por que desperdiçaríamos um lugar com você? Perguntou ele com um tom casual, mas os olhos brilhando de malícia. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Agarrei-me ao batente da porta para me equilibrar, olhando para cada rosto, procurando por alguém, qualquer pessoa, que falasse por mim. Meu pai olhava fixamente para o prato, cortando metodicamente um pedaço de peru sem levantar os olhos. Bruna mordeu o lábio, os olhos alternando entre mim e Rodrigo, mas permaneceu em silêncio. Aline, a esposa de Rodrigo, teve a decência de parecer desconfortável, mas colocou a mão sobre a dele na mesa, num gesto de solidariedade. Juliana tocou o medalhão da avó em seu pescoço, e em seguida abaixou a mão rapidamente ao perceber que eu a observava. Eduardo, visivelmente confuso com a tensão, olhou para Juliana em busca de explicação, mas ela apenas balançou a cabeça levemente. Meus tios trocaram olhares, mas não disseram nada. Minha mãe continuou servindo comida como se nada de anormal tivesse acontecido, como se sugerir que a própria filha comesse a ceia de Natal sozinha, em um carro frio, fosse perfeitamente normal. Olhei ao redor da mesa mais uma vez, absorvendo cada detalhe. Todos tinham um lugar. Todos, exceto eu. Até mesmo Juliana, que havia me roubado algo precioso e nunca enfrentou as consequências, estava sentada confortavelmente entre a família, aceita e incluída. Meu rosto queimava de humilhação. Meu estômago parecia vazio. Eu podia sentir as lágrimas ameaçando, mas me recusei a dar a Rodrigo a satisfação de me ver chorar. Em vez disso, respirei lenta e profundamente, sentindo algo mudar dentro de mim. Durante anos, busquei a aprovação dessas pessoas. Inventei desculpas para o comportamento delas. Me culpei por não ser amável o suficiente. Me esforcei cada vez mais para conquistar um lugar em seus corações. E ali estava a manifestação, literal da minha posição na família o tempo todo. Não havia lugar para mim na mesa deles. Nunca houve. Olhei para a árvore de Natal, na sala de estar, onde meus pacotes cuidadosamente embrulhados estavam. Entre eles estava o presente de Rodrigo, aquele que eu havia debatido por semanas sobre dar. Aquele que continha evidências de anos de manipulação e crueldade. Naquele momento, parada, excluída na porta da casa da minha infância enquanto minha família se preparava para desfrutar do jantar de Natal sem mim, algo se cristalizou na minha mente. Não foi um lapso momentâneo de julgamento, nem um descuido. Foi o ápice de uma vida inteira sendo tratado como inferior, como indesejado, como um membro da família que toleravam, em vez de amar. E pela primeira vez, não senti o peso esmagador da rejeição. Em vez disso, senti algo completamente diferente. Clareza. Lembrei-me de ter colocado o presente do Rodrigo em um lugar antes do jantar, deslizando o pequeno envelope debaixo do prato dele, enquanto ajudava a pôr a mesa. Ninguém havia notado. Ninguém jamais notava o que eu fazia, a menos que fosse para criticar. Olhei para a mesa. Vi a expressão presunçosa do meu irmão, a evasão deliberada da minha mãe, a covardia do meu pai e a Juliana usando o medalhão da minha avó no espaço vazio onde eu deveria estar sentado. E então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Parado naquela porta, excluída do jantar de Natal da minha própria família, senti uma estranha calma me invadir.
Era como se eu estivesse assistindo a cena de fora do meu corpo, enxergando com perfeita clareza o que sempre fora verdade. Não se tratava de um comportamento novo. Era simplesmente a versão mais honesta do que sempre acontecera ao longo da minha vida. Memórias passaram pela minha cabeça em rápida sucessão. Aos 7 anos, esperando sozinho depois do treino, de balé, porque meus pais haviam se esquecido de me buscar, ocupados demais assistindo ao jogo de beisebol do Rodrigo. Aos 12 anos, almoçando sozinha no banheiro da escola, depois que o Rodrigo contou para todo mundo que eu tinha piolhos. Aos 16 anos, impedido de ir ao baile de formatura porque ele disse que me viu fumando atrás do ginásio. Uma completa invenção. Na minha formatura da faculdade, meus pais saíram mais cedo porque Rodrigo alegou ter tido uma intoxicação alimentar. Promoções no trabalho foram recebidas com indiferença. Feriados em que meus presentes eram abertos por último, com entusiasmo mínimo. O padrão era inegável. Eu havia passado décadas inventando desculpas para o comportamento deles, dizendo a mim mesmo que, se eu apenas realizasse mais, falasse com mais eloquência, me vestisse de forma mais apropriada, de alguma forma finalmente conquistaria o amor e o respeito deles. Mas ali, observando-os começarem a comer, como se minha exclusão fosse a coisa mais natural do mundo, finalmente entendi. Nada do que eu fizesse seria suficiente, porque o problema nunca fora eu. Um calor curioso se espalhou pelo meu peito, substituindo a dor fria da rejeição. Não era exatamente felicidade. Era algo mais poderoso. Libertação. A liberdade que vem com o reconhecimento final de uma verdade dolorosa, em vez de fugir dela. As palavras do Dr. Fábio, da nossa última sessão, ecoaram na minha mente. Camila, você continua tentando ganhar um jogo que está armado. Contra você. A única jogada vencedora pode ser não jogar. Debaixo do prato do Rodrigo estava o envelope que eu havia cuidadosamente colocado ali antes. Dentro, havia evidências que eu reunira ao longo de anos de sua manipulação. Capturas. De tela de mensagens de texto em que ele se gabava para amigos de ter colocado nossos pais contra mim. E-mails que ele havia enviado a familiares, plantando sementes de dúvida sobre meu caráter e estabilidade. Havia também uma gravação do último dia de ação de graças, onde ele admitia ter sabotado deliberadamente meus relacionamentos. Eu havia reunido essas peças meticulosamente, planejando inicialmente confrontar toda a família para forçá-los a enxergar a verdade sobre seu menino de ouro. Havia imaginado lágrimas, pedidos de desculpas, uma reconciliação dramática, a fantasia de finalmente ser acolhido como um membro igual da família. Mas agora, olhando para todos eles, confortáveis em me excluir, percebi que aquela fantasia sempre fora apenas isso. Mesmo com evidências irrefutáveis, eles encontrariam uma forma de desculpar Rodrigo, de me culpar, de manter a mitologia familiar na qual haviam investido por décadas. Considerei minhas opções. Eu poderia criar uma cena, despejando as evidências sobre a mesa e exigindo reconhecimento. Poderia desabar em lágrimas, apelando para qualquer resquício de empatia que ainda tivessem. Poderia pegar o prato do Rodrigo e jogá-lo contra a parede, décadas de raiva reprimida finalmente encontrando alívio. Mas cada um desses cenários lhes daria poder sobre mim. Cada um me tornaria instável, o problema a ser gerenciado. Cada um reforçaria a narrativa que Rodrigo havia construído com tanto cuidado, ou eu poderia escolher um caminho diferente. Poderia reconhecer que merecia algo melhor do que lutar por migalhas de afeto de pessoas que haviam demonstrado, repetidas vezes, ser incapazes de oferecê-lo livremente. Eu podia reconhecer que família não se resume a laços de sangue, mas sim a respeito e cuidado mútuos. Eu podia me escolher. Naquele momento, tomei minha decisão. Eu não imploraria por um lugar à mesa onde não era bem-vindo. Não exporia as manipulações de Rodrigo a pessoas que participaram ativamente da minha exclusão. Não lhes daria a satisfação de me verem desmoronar. Em vez disso, deixaria algo com eles. Algo que falaria mais alto do que qualquer explosão emocional. Deixaria a verdade. E a certeza de que eu não seguiria mais as regras deles. A família continuou comendo. A conversa recomeçou gradualmente, enquanto todos decidiam, coletivamente,
ignorar a cena desconfortável. Rodrigo contava uma história sobre um cliente difícil, gesticulando com o garfo, deleitando-se em ser o centro das atenções. Como sempre. Respirei fundo e dei um passo à frente. Já não estava mais esperando na porta, mas entrando na sala com um propósito. Meu movimento chamou a atenção deles. As conversas vacilaram, e todos os olhares se voltaram para mim. Fui direto até a árvore de Natal e peguei meu presente para o Rodrigo. O salão estava em completo silêncio. Todos observando com uma mistura de confusão e apreensão. Com passos medidos, aproximei-me da mesa, com o pacote embrulhado nas mãos. Fiquei em pé, bem atrás da cadeira do Rodrigo, sentindo uma estranha sensação de poder, enquanto ele se virava, desajeitado, para me olhar. Pela primeira vez, fui eu quem o olhou de verdade. A sala de jantar ficou em silêncio. Estava atrás de Rodrigo, com o presente nas mãos. Meu coração batia forte, mas minha voz permaneceu firme quando finalmente falei. Rodrigo, disse eu, com um tom calmo e, claro, trouxe algo especial para você neste Natal. Sua expressão mudou de aborrecimento para cansaço. Ele me conhecia bem o suficiente para perceber que algo havia mudado. Que aquela não era a mesma Camila que normalmente absorvia sua crueldade com uma mágoa silenciosa. Pode esperar até depois do jantar? Interrompeu minha mãe, com a voz tensa. Acabamos de começar a comer. Não, respondi simplesmente. Não pode. Coloquei a caixa elegantemente embrulhada ao lado do prato do Rodrigo. O papel era prateado, com flocos de neve sutis, amarrado com uma fita azul que combinava com os olhos dele. Olhos que agora me olhavam com desconfiança. O que é isso? Perguntou ele sem tocar no pacote. Abra, sugeri. Ou não, mas de qualquer forma, verifique embaixo do seu prato. O rosto de Rodrigo se moveu levemente. Sua mão foi instintivamente até a borda do prato, mas ele hesitou. Do que vocês estão falando? Perguntou meu pai, finalmente recuperando a voz. Camila, você está atrapalhando o jantar. Eu estou atrapalhando o jantar? Repeti, com uma risadinha escapando. Não o fato de vocês terem decidido que eu deveria comer no meu carro. Não o Rodrigo insinuando que estariam desperdiçando um lugar comigo? Olhares desconfortáveis foram trocados ao redor da mesa. Bruna olhou para o colo. Juliana mexeu no guardanapo. Você está sendo dramática, disse Rodrigo, tentando se controlar. É só a disposição dos lugares. Nem tudo gira em torno de você. Você tem razão, concordei. Não gira em torno de mim. Gira em torno de você, Rodrigo. Sempre girou. Apontei para o prato dele. Vá em frente. Olhe embaixo. Algo. No meu tom deve tê-lo perturbado, pois Rodrigo chegou a empurrar a cadeira um pouco para trás. Com óbvia relutância, ele levantou o prato, revelando o envelope creme embaixo. A mesa mergulhou em um silêncio intenso, enquanto ele o abria e retirava o conteúdo. Seu rosto, sempre tão controlado, tão experiente em projetar confiança, mudou visivelmente ao examinar a primeira página. A cor desapareceu de suas bochechas e logo voltou, enquanto a raiva substituía o choque. O que é isso? Ele perguntou com a voz tensa. A verdade, respondi simplesmente. Algo com que esta família não está particularmente familiarizada. Seus olhos voltaram para os papéis, depois para mim e, em seguida, para a mesa. Talvez pela primeira vez na vida, Rodrigo ficou sem palavras. O que foi? Perguntou minha mãe, esticando-se para olhar do outro lado da mesa. Nada, respondeu Rodrigo rapidamente, tentando enfiar os papéis de volta no envelope. São provas, respondi, calmamente. Capturas de tela de mensagens de texto em que o Rodrigo se gaba de ter te colocado contra mim. E-mails em que ele me desmerece para familiares. Uma gravação do último dia de ação de graças, em que ele admite ter mentido sobre mim durante anos. Aline, esposa de Rodrigo, franziu a testa e pegou o envelope. Deixe-me ver isso.
Rodrigo o puxou para longe dela. Não é nada. A Camila está inventando coisas, como sempre. Estou? Perguntei. Então por que está escondendo? Se eu estiver mentindo, mostre a todos. Rodrigo cerrou os dentes. Ele sabia que tinha sido pego. Há também uma cópia do testamento da Dona Lúcia. Continuei, olhando diretamente para Juliana, aquela que estava deixando o medalhão especificamente para mim. A mão de Juliana voou para o medalhão em volta do pescoço. Eu não peguei. Ela me entregou. Gaguejou. Não, ela não entregou. Disse firmemente. O Rodrigo disse que eu não queria. Ele interceptou o testamento e a convenceu de que a avó havia mudado de ideia. Juliana se virou para Rodrigo, com confusão e traição estampadas no rosto. É verdade? Rodrigo se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente no piso de madeira. Isso é ridículo. Não vou ficar aqui ouvindo essas acusações. Então não ouça, respondi. Mas todos devem saber que fiz cópias de tudo que está naquele envelope. Cansei de proteger as ilusões desta família sobre o seu menino de ouro. Meu pai finalmente encontrou a voz. Camila, chega. Este é o jantar de Natal, pelo amor de Deus. Sim, é, concordei. Um jantar em que eu não era bem-vinda. Uma família em que nunca fui verdadeiramente bem-vinda. Voltei minha atenção para Rodrigo, que agora segurava o envelope com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Verifique embaixo do prato novamente. Instruí. Com visível relutância. Ele ergueu o prato mais uma vez e revelou um pequeno bilhete escrito à mão, que eu havia colocado sob o envelope. Leia, eu disse. Os olhos de Rodrigo examinaram o bilhete, sua expressão endurecendo. Como ele não disse nada, recitei as palavras que havia escrito horas antes. Esta é a última vez que tentarei fazer com que você me veja. A última vez que lutarei por um lugar nesta família. Eu te liberto do fardo de fingir que se importa. Comigo e me liberto do fardo de buscar sua aprovação. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ao redor da mesa, as expressões variavam do choque ao desconforto, passando pelos primeiros vislumbres de compreensão. Dei um passo para trás, observando a cena uma última vez. A mesa posta, perfeita. A família reunida, sem mim. A manifestação física do que sempre fora emocionalmente verdadeiro. Feliz Natal, disse baixinho. Bom jantar. Com isso, virei-me e caminhei com firmeza pela sala, recuperando meu casaco e minha bolsa. Ninguém me seguiu. Ninguém chamou meu nome. Ao abrir a porta da frente, ouvi vozes alteradas vindas da sala de jantar. O início do que, sem dúvida, seria uma conversa complicada. Mas não seria a minha conversa. Não mais. O ar frio do inverno batia no meu rosto enquanto eu caminhava até o carro. A neve começara a cair enquanto eu estava lá dentro, cobrindo o mundo com um manto branco e limpo. Sentei-me ao volante por um instante, observando os flocos de neve rodopiarem sob a luz da varanda. Então, liguei o motor, fechei a porta do carro e dirigi para longe da casa onde cresci, sentindo-me mais leve do que em muitos anos. Fiz o check-in no Hotel Vista Paulista 20 minutos depois de sair da casa dos meus pais. Era um dos poucos lugares abertos no Natal, atendendo a viajantes e, aparentemente, párias da família como eu. O saguão estava decorado com uma decoração natalina de bom gosto, com uma grande árvore brilhando no canto e canções de Natal suaves tocando em alto-falantes escondidos. Só você esta noite? Perguntou a recepcionista. Uma mulher mais ou menos da minha idade, com um sorriso gentil e um crachá com o nome Fernanda. Sim, respondi, de repente ciente de como aquilo parecia. Fazendo check-in sozinha em um hotel na noite de Natal, ainda de vestido de festa, sem bagagem, exceto minha bolsa. Mudei de planos. A expressão de Fernanda era profissionalmente neutra, mas seus olhos demonstravam compreensão. Coloquei você em um quarto com vista para o parque. O restaurante está servindo um jantar especial de Natal até às 9 da noite, se você estiver interessada. Agradeci e peguei o cartão-chave, grata pela discrição. No meu quarto, tirei os saltos e sentei-me na beira da cama,
com os acontecimentos da noite se repetindo na minha mente. A dor ainda estava lá, uma dor surda atrás das costelas, mas era acompanhada por algo inesperado. Alívio. Meu telefone começou a vibrar quase imediatamente. A primeira mensagem foi da Bruna. O que tinha naquele envelope? O Rodrigo está pirando. Você está bem? Eu não respondi. Minha mãe ligou em seguida. Como eu não atendi, ela deixou uma mensagem de voz. Camila, esse comportamento é completamente inaceitável. Você estragou o jantar de Natal e deixou todo mundo chateado. Me ligue de volta imediatamente para que possamos discutir como você vai se desculpar com o Rodrigo. Apaguei a mensagem. Meu pai mandou uma mensagem. Sua mãe está muito chateada. Por favor, ligue. Desliguei o celular. Depois do banho, vesti o roupão do Hotel Vista Paulista e pedi o serviço de quarto. O especial do jantar de Natal chegou em uma bandeja coberta. Peru com molho de cranberry, purê de batatas, vagem e uma fatia de torta de abóbora. Comi perto da janela, observando a neve cair no parque lá embaixo, as luzes de Natal refletindo, no chão branco em explosões de cores. Não era como eu havia imaginado passar a noite de Natal, mas havia uma estranha paz na solidão. Nada de pisar em ovos. Nada de me preparar para a próxima provocação do Rodrigo. Nada de fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Liguei meu celular novamente por volta das 9 horas, me preparando para mais mensagens. Havia várias chamadas perdidas dos meus pais e uma dúzia de mensagens de vários familiares, mas uma mensagem me chamou a atenção. Era da Juliana. Podemos conversar? Não sobre o medalhão, mas sobre o Rodrigo. Hesitei e respondi. Amanhã, café no Café São Jorge às 10 horas. Na manhã seguinte, acordei cedo, pedi café, da manhã no quarto, e passei um tempo escrevendo sobre o dia anterior. Uma prática que o Dr. Fábio havia incentivado. Anotar a exclusão, a crueldade do Rodrigo e minha decisão de ir embora ajudou a solidificar minha determinação. Não foi uma reação emocional momentânea. Foi um passo necessário para a cura. Juliana já estava no Café São Jorge quando cheguei, mexendo num guardanapo, sem o medalhão da avó pendurado no pescoço. Ela olhou para cima quando me aproximei, com uma expressão que misturava culpa e nervosismo. Obrigada por vir, disse ela quando me sentei à sua frente. Por que você queria me ver? Perguntei sem ser rude, mas também sem oferecer uma solução fácil. Juliana respirou fundo. Depois que você saiu, tudo desmoronou. Rodrigo tentou destruir os papéis, mas Aline os pegou primeiro. Ela leu alguns em voz alta. Os olhos de Juliana encontraram os meus. É verdade que ele te contou que eu estava tirando sarro do seu vestido no casamento da Priscila? Assenti. E que você disse que minha carreira era só um hobby até eu encontrar um marido? Eu nunca disse isso, sussurrou Juliana. Sempre admirei seu trabalho. Conto às pessoas que meu primo é um arquiteto incrível que projeta prédios sustentáveis. E eu nunca disse que você era instável demais para lidar com o medalhão da avó. Eu respondi que era o Rodrigo também. Lágrimas encheram os olhos de Juliana. Ele nos jogou um contra o outro. Durante todos esses anos, conversamos por 2 horas, desfazendo anos de mal-entendidos e conflitos fabricados. Juliana revelou que, depois que eu saí, Aline confrontou Rodrigo sobre outras mensagens no envelope, incluindo mensagens para uma mulher que não era ela. O jantar de Natal se transformou em várias discussões, com Rodrigo finalmente saindo furioso. Aline seguiu em um carro separado. Sua mãe vivia dizendo que você estava exagerando, mas seu pai a enfrentou. Disse Juliana, parecendo tão surpresa quanto eu. Ele disse que eles estavam facilitando o Rodrigo por tempo demais. Nunca o vi assim. Quando nossa reunião terminou, Juliana me entregou uma pequena caixa de presente. Dentro estava o medalhão da Dona Lúcia. Sempre foi para você, disse ela simplesmente. Desculpe-me por ter demorado tanto para devolvê-lo. Semana seguinte, meu telefone continuou a receber mensagens. Minha mãe passou de pedidos de desculpas exigentes
a tentativas cada vez mais desesperadas de manter o status quo. Podemos deixar tudo isso para trás se você conversar com o Rodrigo. Famílias têm desentendimentos, mas precisamos nos manter unidos. Você está exagerando em relação a um simples mal-entendido sobre os assentos. Meu pai, surpreendentemente, adotou uma abordagem diferente. Suas mensagens iniciais me pediram para ligar para minha mãe, mas aos poucos mudaram. Tenho pensado no que aconteceu. Ele escreveu 3 dias depois do Natal. Eu não lidei bem com as coisas. Eu deveria ter falado. Bruna me ligou na véspera de Ano Novo. Rodrigo e Aline vão se divorciar, disse ela sem rodeios. Ela encontrou mais mensagens no celular dele. É toda uma história. Sinto muito ouvir isso, eu disse. E falei sério. Aline nunca tinha sido rude comigo, apenas distante. O fracasso do casamento dele não resolve nada, respondi. É só mais dor. Bruna ficou em silêncio por um momento. Eu deveria ter dito algo no jantar. Quando a mamãe mandou você comer no carro, eu sabia que era errado, mas não falei. Não, você não falou. Concordei sem oferecer um perdão fácil. Podemos almoçar algum dia? Perguntou ela, hesitante. Gostaria de tentar ser uma irmã melhor. Concordei em pensar a respeito. A comunicação mais surpreendente veio da minha tia Cida, que sempre apoiou firmemente a minha mãe. Ela enviou um cartão escrito à mão, que chegou 1 semana depois do Ano Novo. O que aconteceu no jantar de Natal me fez refletir sobre como todos nós tratamos você ao longo dos anos. Ela escreveu: Fui cúmplice em permitir que Rodrigo controlasse a narrativa da família. Quero me desculpar e espero que um dia você me dê a chance de conhecer a sobrinha que nunca apreciei devidamente. Nem todos me procuraram. As mensagens da minha mãe diminuíram de frequência e depois pararam completamente quando eu não respondi. Vários tios e tias mantiveram silêncio, presumivelmente escolhendo o lado da minha mãe ou simplesmente evitando o drama. Rodrigo nunca me contatou diretamente, mas soube por Bruna que ele estava tentando controlar os danos, alternando entre me pintar como mentalmente instável e admitir alguns exageros, minimizando seu impacto. 2 semanas depois do Natal, tive minha consulta regular com o Dr. Fábio. Contei tudo a ele, desde a exclusão do jantar até o envelope e as consequências. Como você se sente em relação à sua decisão agora? Ele perguntou. Pensei na pergunta com cuidado. Triste, admiti, mas não arrependida. Parecia estar de luto por algo que nunca existiu de verdade. E quanto a seguir em frente? Você já pensou em que tipo de relacionamento, se houver, você quer para sua família? Acho que preciso de tempo, eu disse lentamente. Com alguns deles, como a Bruna e meu pai, talvez haja um caminho a seguir com limites melhores. Com outros, como minha mãe e o Rodrigo, não sei se há algo saudável possível nisso. Dr. Fábio assentiu. Essa é uma perspectiva muito perspicaz. Curar relacionamentos familiares nem sempre significa retornar à mesma dinâmica. Às vezes, significa criar relacionamentos inteiramente novos, com limites e expectativas claros. E às vezes, significa reconhecer que certos relacionamentos podem nunca ser saudáveis para você. À medida que janeiro se transformava em fevereiro, comecei a estabelecer esses novos limites. Concordei em almoçar ocasionalmente com a Bruna, com o acordo de que ela não repassaria informações para nossa mãe ou para o Rodrigo. Tive um telefonema cuidadoso com meu pai, que se desculpou novamente e perguntou se poderíamos nos encontrar, pessoalmente em breve. Eu disse a ele que ainda não estava pronta. Juliana e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento, descobrindo que, sem a interferência do Rodrigo, tínhamos muito em comum. Ela me convidou para jantar em seu apartamento, onde exibiu a foto da avó em um lugar de destaque. Quero me lembrar de quem ela realmente era, explicou Juliana. Não da versão dela que o Rodrigo criou para nos separar. Mantenho distância da minha mãe e do Rodrigo. Não foi fácil. Houve dias em que duvidei de mim mesma, em que velhos padrões de pensamento sugeriam que eu estava sendo muito dura, que a família deveria perdoar qualquer coisa. Nesses dias, reli meu diário da noite de Natal, lembrando-me exatamente do que havia acontecido
e de como aquilo me fez sentir. Quando a primavera chegou, trazendo flores de cerejeira para o parque em frente à janela do meu apartamento, eu havia criado um novo tipo de estrutura familiar. Uma estrutura baseada no respeito mútuo e não na obrigação. Uma estrutura em que minha voz importava. Uma estrutura em que um lugar à mesa não era condicionado à aceitação de maus tratos. Não era perfeita. Ainda havia conversas difíceis. Ainda havia momentos de luto pelo que poderia ter sido. Mas pela primeira vez na vida, eu estava me relacionando com a minha família como uma adulta com limites, não como uma criança em busca desesperada de aprovação. E isso fez toda a diferença. 6. Meses após aquele fatídico jantar de Natal, eu estava no meu apartamento recém-redecorado, observando as mudanças com satisfação. Já não havia mais as cores neutras e seguras que eu havia escolhido para evitar críticas durante as visitas familiares. Agora, as paredes estavam pintadas de um azul petróleo vibrante. Obras de arte que eu adorava estavam penduradas em locais cuidadosamente selecionados, e plantas floresciam em todas as superfícies. Este espaço finalmente refletia quem eu era, não quem eu achava que minha família queria que eu fosse. Meu celular tocou com uma mensagem de uma colega que se tornara uma amiga próxima depois de saber da minha situação familiar. Ainda tem jantar marcado? O Marcos está fazendo sua famosa lasanha. Sorri e confirmei. Os jantares de quinta-feira, com a minha colega e o marido, haviam se tornado um ritual querido, parte da família escolhida que eu construí nos meses desde o Natal. A transformação na minha vida se estendeu muito além da decoração da casa. No trabalho, eu havia assumido um papel de liderança em um grande projeto de habitação sustentável, expressando minhas ideias com confiança nas reuniões, em vez de me conter por medo de parecer orgulhosa demais, como minha mãe diria. Meu chefe comentou sobre a mudança, notando que meu brilhantismo discreto estava finalmente recebendo o reconhecimento merecido. Na minha vida pessoal, voltei a namorar. Desta vez, com uma compreensão mais clara da dinâmica de relacionamentos saudáveis. Michael, um engenheiro ambiental que conheci no trabalho, apreciava minha franqueza e respeitava meus limites. Nosso relacionamento ainda era recente, mas construído sobre uma base de respeito mútuo que eu nunca havia experimentado antes. Minhas sessões semanais com o Dr. Fábio continuaram, embora tivéssemos discutido recentemente a transição para consultas quinzenais, à medida que eu desenvolvia recursos internos mais fortes. Através da terapia, aprendi a reconhecer e a combater a voz interior crítica que soava suspeitamente parecida com a do Rodrigo, a estabelecer e manter limites sem culpa e a me valorizar mesmo quando os outros não o faziam. Você fez um trabalho notável. O Dr. Fábio me dissera isso durante nossa última sessão, principalmente na distinção entre perdão e reconciliação. Essa distinção foi crucial para o meu processo de cura. Eu havia compreendido que perdoar minha família, no sentido de liberar minha raiva e ressentimento para o meu próprio bem-estar, não significava necessariamente retornar aos mesmos padrões tóxicos. Eu podia desejar-lhes o bem sem me submeter a mais danos. O cenário familiar havia mudado drasticamente naqueles 6 meses. O divórcio do Rodrigo e da Aline havia sido finalizado, e ele se mudara para Boston em busca de um novo começo. Segundo a Bruna, sem sua manipulação constante, outros relacionamentos familiares tinham espaço para evoluir. Meu pai e eu agora nos encontrávamos para almoçar a cada 2 semanas. Nossas primeiras conversas haviam sido constrangedoras, carregadas de histórias não ditas. Mas aos poucos, estabelecemos uma nova conexão, mais honesta e aberta. Durante o nosso 3º almoço, ele finalmente abordou o problema. Eu falhei com você como pai, disse ele, com a voz rouca de emoção. Deixei o Rodrigo ditar como tratávamos você, porque era mais fácil do que enfrentá-lo ou encarar a sua mãe. Eu dizia a mim mesma que estava tentando manter a paz, mas na verdade, eu só estava sendo covarde. Respondi, estendendo o braço sobre a mesa e apertando sua mão, com os olhos marejados. Obrigada por dizer isso. Não estávamos completamente curados. Talvez nunca estivéssemos, mas estávamos
construindo algo novo, com base na verdade, e não em fingimento. Bruna e eu também nos aproximamos, e nosso relacionamento evoluiu para algo mais fraternal do que jamais fora durante a infância. Recentemente, ela havia me confidenciado que estava fazendo terapia, trabalhando questões relacionadas ao seu papel de caçula da família, e como isso a havia deixado, ao mesmo tempo, privilegiada e infantilizada. Eu nunca tinha percebido o quanto a dinâmica familiar me afetava até que tudo explodiu no Natal. Ela admitiu, durante uma caminhada de fim de semana. Sempre achei que estava bem sendo a mais nova, mas agora vejo como isso também me limitou. Juliana se tornou uma aliada inesperada. Depois de devolver o medalhão da avó, ela se esforçou constantemente para reconstruir nossa confiança, nunca pressionando, mas sempre presente. Descobrimos um interesse mútuo por genealogia e estávamos trabalhando juntas para documentar as histórias da nossa avó, antes que se perdessem no tempo. Minha mãe continuava sendo o relacionamento mais difícil. Após semanas de silêncio, desde o Natal, ela finalmente entrou em contato com um pedido de desculpas cuidadosamente formulado. Sinto muito se você se sentiu magoada com a disposição dos assentos. Quando não aceitei imediatamente esse gesto de paz, ela passou por um ciclo de culpa, raiva e, por fim, um reconhecimento relutante de que talvez tivesse sido um pouco insensível. Tínhamos conversado apenas 2 vezes por telefone desde então. Conversas breves e superficiais, que evitavam qualquer assunto relevante. Recusei 3 convites para reuniões familiares, pois ainda não estava pronta para testar essas águas. Minha mãe interpretou isso como punição, e não como autoproteção. Mas eu estava aprendendo a deixar que as interpretações equivocadas dela fossem problema dela, não meu. A aproximação das festas de fim de ano trouxe novas considerações. O dia 4 de julho, o dia de ação de graças, e eventualmente o Natal, exigiriam decisões sobre o envolvimento familiar. Mas ao contrário do ano anterior, agora eu encarava essas decisões a partir de uma posição de escolha, e não de obrigação. Pela primeira vez, eu estava planejando uma reunião de 4 de julho no meu apartamento, convidando amigos e familiares selecionados que tivessem demonstrado respeito pelos meus limites. Meu pai estaria presente, assim como Bruna e Juliana. Minha mãe não havia sido convidada. Uma decisão que motivou outra rodada de mensagens sobre lealdade familiar. Mas eu me mantive firme. Talvez a mudança mais profunda tenha sido interna. A ansiedade constante, a necessidade de me preparar emocionalmente para encontros familiares, o medo antecipado antes de qualquer interação com Rodrigo. Tudo isso havia diminuído significativamente. Em seu lugar, surgiu uma confiança silenciosa, a certeza de que eu podia confiar em mim mesma para manter limites apropriados. Eu usava o medalhão da Dona Lúcia agora. Não todos os dias, mas em ocasiões significativas. O pequeno oval prateado continha uma foto dela na juventude, sorrindo com os mesmos olhos que eu via no espelho. Às vezes, eu o tocava e imaginava seu orgulho em me ver finalmente me defendendo. Certa noite, no início do verão, sentei-me na varanda com meu diário do pôr do sol aberto no colo. Eu havia desenvolvido o hábito de refletir sobre meu progresso, anotando momentos de crescimento e também os desafios. Naquela noite, escrevi: eu costumava pensar que família era algo em que você nasce, uma constelação fixa que você tinha que navegar, independentemente de como ela te fizesse sentir. Agora entendo que família de verdade, se constrói com ações, não com sangue. Ela se constrói com respeito, gentileza e apoio mútuo. Alguns dos meus parentes de sangue conquistaram um lugar nessa nova definição de família, outros não, e tudo bem. A lição mais importante que aprendi é que não preciso me incendiar para manter os outros aquecidos. Meu valor não é determinado pelo reconhecimento da minha família. Meu lugar no mundo não depende de ter um lugar à mesa deles. Posso construir minha própria mesa, cercá-la de pessoas que realmente me veem e me valorizam. E essa mesa será muito mais rica do que qualquer uma da qual eu tenha sido excluída. Fechei o diário.
observando os últimos raios de sol pintarem o céu em tons de rosa e dourado. A mulher que, no Natal passado, estava parada na porta da casa dos pais, buscando desesperadamente aprovação, sentia-se uma pessoa completamente diferente agora. Eu havia me afastado daquela mesa, mas ao fazê-lo, encontrei o caminho de volta para mim mesma, e aquele era o lugar mais importante de todos. Você já precisou se afastar da família para proteger sua saúde mental? Que limites você criou nos seus relacionamentos? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias de crescimento pessoal e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não há problema em escolher a si mesmo às vezes. Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se, a mesa mais importante é aquela onde você se sente valorizado exatamente como é.